Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Júlio Bahia e estou passando mais uma vez aqui com palavras que edificam e que aquecem o coração. E gostaria de convidar a você que ainda não é inscrito do nosso canal, possa estar se inscrevendo, ativando o sininho para que possa receber notificações de sempre que nós postarmos vídeos novos e possa estar compartilhando também, deixando aquele like. Amanhã assim você nos ajuda no nosso canal. O intuito deste canal é sempre estar trazendo uma palavra, de edificação, uma reflexão para o nosso coração, pois nós cremos que através da palavra de Deus, nós possamos alcançarmos vida, abençoarmos vida e vidas possam ser edificada através da palavra do Senhor. E a palavra ao qual gostaria de compartilhar com você se encontra em Efésios, capítulo de número 6 e versículo de número 10, que nos diz assim: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestiu de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Revestir de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Meu irmão, esta palavra é para mim e para você. A palavra de Deus nos diz que a nossa luta ela não é contra a carne e nem contra o sangue. O apóstolo Paulo nos diz isso, nesta passagem. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o nosso irmão, a nossa luta não é contra o nosso inimigo, nosso inimigo carnal, de carne e osso. A nossa luta é contra as potestades do ar. Esta é a nossa luta. E há uma batalha, a qual eu e você devemos vencermos sempre, que esta batalha na realidade, a batalha espiritual, é não nos deixarmos vencermos o mal, a não deixarmos vencermos, por esta batalha que o inimigo muitas das vezes quer nos enganar. Paulo, por exemplo, ele escrevendo a Timóteo, nessa carta, também na carta de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, ele nos diz que devemos combater, o bom combate. Então, o cristão ele está numa batalha, o cristão ele está numa guerra, e essa guerra, ela não é vencida, pela intelectualidade, pela sabedoria, nem por aquilo que nós possuímos, mas esta batalha ela é vencida, na área espiritual. E muitas das vezes, nós não compreendemos isso. Nós estamos em uma batalha e como batalha, cada um de nós somos um soldado. Nós precisamos entendermos a nossa posição, precisamos compreendermos a nossa função nessa grande campo de batalha, para que nós possamos sairmos vencedor. E como bom soldado de Cristo, nós devemos verdadeiramente estarmos ciente de quem é, realmente o nosso inimigo, de quem precisamente nós devemos, combater. Antes, de mais nada, a batalha cristã, como qualquer outra, deve ser travada contra os inimigos certos. Tem pessoas que estão lutando, de maneira errônea. Tem pessoas que estão lutando com o inimigo errado, meu irmão. Cuidado com isso, cuidado com quem você está travando suas batalhas, talvez você esteja lutando, de uma maneira errada, talvez você esteja atacando o inimigo errado, então nós temos que termos esta visão, temos que termos este objetivo. Qual é o meu inimigo? Esta batalha que eu estou enfrentando, eu estou lutando com as ferramentas certas, eu estou lutando com as ferramentas necessárias, para esta batalha. Meu irmão, é uma coisa óbvia, é uma coisa que realmente nós como cristãos devemos termos, em nosso coração, em nossa visão, para não corrermos o risco. Isso, para não corrermos o risco de estarmos lutando contra o inimigo errado. Paulo ele nos dá,
né, ele nos dá este lembrete. Paulo ele nos lembra, né, de que verdadeiramente ele vai nos dar depois de algumas definições, ele vai nos mostrarmos qual é, né, quais são os nossos inimigos, né, e quais são as ferramentas que o servo de Deus e a serva de Deus, né, ele tem que usar. Paulo nessa carta ele vai nos dar, né, as estratégias, né, de que maneira nós iremos vencermos, né, essas batalhas. Paulo ele nos lembra que a nossa luta não é contra os seres humanos, né, no versículo número 12, né, Paulo ele vai nos dar, né, esta noção que a nossa luta travada não é contra os seres humanos. Né, tem pessoas que estão se degradando dentro das igrejas, né, tem pessoas que estão se degradando entre irmãos, tem pessoas que estão se degradando entre vizinhos. Meu irmão, esse não é o objetivo. Essa não é a visão daquele que é servo de Deus. Nós entendemos que o inimigo ele usa, né, das artimanhas, né, para poder atingir o servo de Deus. E nós precisamos sabermos, né, de que maneira nós iremos atingir o inimigo certo e quais são as armas, né, que nós vamos usarmos para nós atingirmos o inimigo certo. Cuidado para não lutar contra as pessoas, principalmente dentro da igreja, não é verdade? Você pode estar lutando contra você mesmo, contra o reino de Deus e o exército do qual fazemos parte. Se nós não tivermos esse discernimento, né, de quem é o nosso inimigo real, né, principalmente dentro da igreja de Jesus, nós podemos até, né, estarmos dividindo o reino, lutando contra o reino de Deus, contra o exército do Senhor, contra os nossos irmãos, se nós não tivermos esse discernimento. A nossa luta, como eu falei, não é contra o nosso irmão. A nossa luta não é contra a carne, contra osso e contra sangue. Não, essa não é a nossa luta. Paulo ele também, né, ele nos alerta, né, acerca Paulo alerta os cristãos para a realidade espiritual que nos cerca. Isto não é brincadeira. Nós sabemos que existe um mundo físico ao qual, né, aos olhos humanos nós conseguimos enxergar, mas existe também, né, um mundo espiritual, né, onde, né, nós não temos a possibilidade, né, a não ser que o Senhor, né, ele nos revela, a não ser que o Senhor nos faça ver, né, nós não temos a possibilidade de enxergarmos o mundo espiritual, mas nós sabemos que existe, né, e sabemos que há uma batalha, né, no mundo espiritual, aonde nós devemos verdadeiramente estarmos, né, fielmente orando, buscando a direção do Senhor. O apóstolo Paulo também, ele vai nos dizer, né, devemos lutar contra os espíritos que muitas vezes estão por detrás destes seres humanos, né? A nossa batalha real, né, contra os inimigos, né, que se manifesta ou que usa, né, usa na realidade os seres humanos como seus instrumentos. Então nós temos que termos esse discernimento, né, destruindo a paz e aos seres humanos na harmonia, lançando confusão no meio do povo de Deus. Né? Então nós devemos ficarmos alerta para não cairmos, né, no engordo, né, nessas artimanhas do inimigo, né, real. Exige a utilização de armas apropriadas. Né? E aí é o que o apóstolo Paulo ele vai nos darmos, né, quais são as armas apropriadas. Né? Não são armas apropriadas aquelas que dependem da nossa capacidade, né, ou da nossa força, né, da nossa intelectualidade, né, da nossa sabedoria, das nossas estratégias, né, do poder de persuasão. Esta não é, né, nem do prestígio, né, nós nunca venceremos, né, as forças inimigas com essas armas, né, a nossa sabedoria, né, o prestígio que nós temos, né, a nossa intelectualidade, o nosso status social. Essa não é a nossa arma necessária para vencer no mundo espiritual. Um inimigo que, né, é vencido através das armas espiritual que o Senhor nos deu. E quais são as armas apropriadas para vencer, né, para atacar, né, este inimigo, para combater? Aí o apóstolo Paulo ele vai nos dar, né, quais são as armas necessárias. Né? O apóstolo Paulo ele nos darmos uma lista, né, neste texto das armas ao qual o cristão servo de Deus deve fazer uso para vencer, né, para batalhar nesta batalha
cristã. Ele vai nos dizer, usando o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando o evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, com o capacete da salvação, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo. Paulo ele nos dá esta lista maravilhosa, estas ferramentas espirituais, a qual eu e você devemos usarmos no momento certo, na hora certa, no inimigo certo, com as estratégias certas, com a visão certa, com o objetivo certo, utilizando dessas armas a qual o apóstolo Paulo está nos dando, né, esta lista. Nós verdadeiramente usamos a estratégia que o Senhor nos concede, nós sairemos, né, do campo de batalha vencedores. Né? Verdadeiramente as portas do inferno elas não resistirão, né, contra estas ferramentas, né, contra estes instrumentos, né, contra essas armaduras que o Senhor ele tem nos concedido para vencermos todos os dados inflamados, né, do inimigo, né, quando não nos deixemos enganar, né, vamos à luta, mas primeiramente, meu irmão, participamos ativamente, né, do combate cristão, em nome de Jesus, lutando dia a dia contra o inimigo certo, utilizando as armas certas, Deus nos dará a vitória certa. Cuidado, meu irmão. Com quem você está lutando? Qual inimigo que você está enfrentando? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta não é contra o nosso irmão. Talvez você esteja lutando, né, com objetivos errados, de maneira errônea, com os inimigos errados. Peça a Deus graça, sabedoria e entendimento para que você possa usar, para que você possa lutar de maneira legítima, de maneira certa, utilizando as armas certas para os inimigos certos, e certamente Deus ele irá te conceder a vitória. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar. Receba esta palavra em nome de Jesus. A nossa batalha não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as potestades do ar. Esta é a nossa batalha. A batalha cristã não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os inimigos, as potestades, o diabo. Esta é a nossa batalha. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Eu sou o pastor Júlio. Compartilhe esse vídeo se foi um canal de bênção na sua vida. Deus te abençoe.